certa maneira, isso é normal. Todo país tem que aturar ser visto de uma maneira estereotipada, uma espécie de caricatura da realidade. Mas a Índia, nisso, é campeã. São séculos, desde a época dos que procuravam caminho para as Índias. Claro que pelo menos se presumia que aquele tal de Oriente seria bem mais do que apenas um, embora enorme, país. Depois de cruzar oceanos, se descobriu um mar de cores, de sabores e odores. E tanto fascínio ia aos poucos fazendo da Índia um destino econômico, geográfico e, para muita gente também, espiritual. Claro que isso também é só um pedacinho da história. Tranquilidade, paz e alto astral existem, mas é difícil de se achar para quem chega na Índia. Afinal, esse ano a Índia ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo, com quase 1,5 bilhão de pessoas. Para a quinta maior economia do mundo e que tem a ambição de dobrar de tamanho nas próximas 2 décadas, as imagens que os turistas procuram podem remeter mais ao passado, pois os indianos estão muito mais focados no futuro. Assim como o Brasil, mas com uma população 7 vezes maior, a Índia tem sérios problemas de desigualdade e uma quantidade enorme de gente pobre. O setor que ela mais se destaca é tecnologia, que se gera muita riqueza, cria relativamente poucos empregos. A Índia tem muita mão de obra, mas pouco trabalho. Deuses com muitos braços poderiam ser um perfeito símbolo de trabalhadores pra lá de produtivos, mas não são. Até porque o mundo embicou direto para a valorização não do mãos à obra, mas do cérebro e da inteligência. Isso quer dizer um investimento em educação. E nisso, a Índia, como o Brasil, tem mundos paralelos. Uma massa com um nível educacional bem baixo e uma elite urbana muito capaz. Só que os indianos levam vantagem. A mesma cultura que revolucionou a matemática ao inventar o zero e que criou o jogo de xadrez tem alguns milhares de anos de dianteira nisso de usar bem a cabeça. Programa de índio? Programa de indiano? Hardware, software, os caras arrebentam. See, first of all, if I talk about the government of India currently, which is the Modi government, so they have been promoting technology like anything, like never before. So if you see, the digital payments in India, they have really picked up, and everybody, even somebody who's pulling a cart with vegetables, even that person accepts digital money. So it's not like, cash anymore. And if you don't have cash, you have your mobile phone, you have your cell phone in your hand, you can just pay anywhere. So if I have to buy and I don't buy something, I don't have my wallet, I have my phone, so I'm tension free. So this is how the technology has come up when it comes to payment. And the Indian IT brains, they are famous world over. So I think there was this in Indians' DNA that they grab technology and the mathematics and everything around technology. So that's why you see the engineers in Silicon Valley, most of them are from India. Yes. And they are doing so well, whether it is Sundar Pichai of Google or Satya Nadella of Microsoft. Hotmail. Yeah. So you see, all Indians, they have done so well in big companies around the world. So I think this is there in their DNA to be good. Parameters alert you and perform life support. Acabamos tentados a experimentar a versão indiana do nosso Pix. É um pouco diferente, pois é um app que se instala no celular e que acaba servindo para se dispensar automaticamente aquela coisa velha chamada dinheiro. Vale também para câmbio e para um monte de outras coisas. Até com um anel você pode pagar. Não é só com chaveiro, com relógio, com telefone, obviamente, mas com um anel você também pode pagar. A tecnologia de uso no dia a dia
é a que mais muda o nosso mundo. Mas por que não pensar em outros mundos, planetas? O primeiro passo, ou o primeiro bater de asas, os indianos já fizeram. Eles têm um programa espacial com tecnologia barata e até agora muito bem sucedida. A Índia não teve acesso de recursos tecnológicos de país desenvolvido. E o que aconteceu? Por causa disso, a Índia começou a desenvolver sua própria tecnologia, considerando os limites de recursos, né? Isso deu uma capacidade de gerar inovação interna em custo baixo. A gente vai ouvir muitas vezes que porque mão de obra é barato, custo é baixo. Não, assim, então existem vários fatores. Então, você tem possibilidade de fazer a mesma coisa dentro de recursos limitados e as soluções providenciadas pelos atores nacionais. Então, todas as empresas nacionais estão ajudando esse programa espacial em vez de empresas internacionais. Então, você pega mão de obra nacional, você pega empresas nacional e você pega essa mão de obra que são cientistas que não estão lá por dinheiro, eles não são milionários, eles estão lá para conquistar aquela missão de ter foguete na Lua ou qualquer outra missão. Recently, as you saw, that India became the first country to land near the south pole of the moon. So even though it is the fourth to reach the moon in terms of an unmanned spacecraft, but it is the first country which attempted to land at a place where nobody before had attempted. So this is like a massive, massive achievement for India. And then it recently launched a Sun probe, even though that craft will take around 4 months to go to the sun, but we are hoping to go near the sun, and not exactly very near, but to watch it from closer. Yeah. So, but yeah. So these are the you don't see many developing countries doing such things, right? So if India is doing, and it is also aiming to become developed in the next 25 years, so it means it has set its sights, clear to that path, that, okay, we will be developed in the next 25 years. And by 2047, when it would be it would be 100 years of Indian independence, that time India is hoping that it will be a developed nation. And as you see, the economy, is doing much better than others, and it is the fastest growing major economy. And if I talk about the results of the first quarter of this year, for us, the first quarter is April to June. Yes. So India grew 7.8%, which is like a very impressive number. Ela talvez esteja pintando um mundo mais cor-de-rosa do que o real. Mas o otimismo é um sentimento importante numa sociedade. Para esse artista de verdade, que mantém com sua técnica uma tradição de séculos, combinar as cores e tanta diversidade é um pouco o que a Índia sempre conseguiu fazer. Ele tem orgulho disso. Technology also, and we all just develop our tradition also. Com uma enorme criatividade, os indianos vão se adaptando e construindo o que eles pretendem que seja uma economia de 5 trilhões de dólares. Mas a Índia, que se vê na capital e nas grandes cidades, desses funcionários de um mundo quase futurista e sofisticado, ironicamente, se beneficia de uma história que foi brutal. Apesar da destruição e dos horrores causados pela colonização britânica, pode-se dizer hoje que existe claramente um legado positivo. Grande parte do sucesso da economia indiana se deve à facilidade deles com a língua inglesa. O fato da classe média, principalmente, falar em inglês traz uma vantagem competitiva importante, principalmente no setor de serviços, se comparado, por exemplo, com a China. Afinal, o idioma inglês é o idioma do mundo dos negócios. Às vezes não nos damos conta do privilégio que é morar num país que fala a mesma língua. A Índia tem 20 idiomas e cerca de 1.600 dialetos. Nisso também o inglês ajuda por ser gramaticalmente uma língua fácil de aprender. E no caso da Índia, uma rápida ferramenta de trabalho. Mas o peso de tanta gente é, no fim das contas, o que mais chama a atenção.
É muita pobreza, mas muita miséria, muita desigualdade. E tanta injustiça é ainda mais flagrante para as mulheres na Índia, as mais pobres e as mais oprimidas. India has been doing a lot to, try to alleviate poverty, and as you see that it is a developing country to a part of global south, and it is also very important to, bring about equality in terms of, financial power in the hands of people. So there are schemes of the government, like providing free money to the people who are farming, the lower level farmers who can buy seeds and other things to start with, and use for their output. And then the government is helping a lot of women in the villages, and providing them with soft loan or some kind of financial assistance from their side, so that they can set up a business. So it's not like that if you are in a village, if you are illiterate, that you can't do anything. Today, if you want, you can really do something to lift yourself out of poverty. I'm not saying that everybody is getting what they want, but I think it is not a thing which happens overnight. So as you see, but if you compare 30 years ago and now, it's getting better. It's getting better in terms of women empowerment, if I may say, because the women are coming forward in a better way now, and to showcase their skills. And if you also go around and you see here, wherever you are in India, you will see most of the women entrepreneurs, maybe at the lower level, but they are coming up and doing a lot of things. And there are a lot of schemes of government also to help reduce poverty. In your history, you had Indira Gandhi a long time before other countries had women in power. But of course, the situation for women here, as in Brazil, is difficult. It is improving. You see in your life it's improving. See, if you see the urban life, it is definitely improving. But I won't say the same thing about the rural life because this is so much culturally ingrained. Yeah. It is not about whether government is doing it for the people or not. It is people have to do it for themselves. So if you are not having support from your family, they are not encouraging women to come out or do something, then probably it won't be really easy for them to do it. But I think now that narrow mindset is changing a bit. And probably in some years from now, we will see more people encouraging women folk to come out and, be empowered. Though when you see the urban side of India, you will see many women who are powerful today in terms of, having financial independence or independence to speak their mind. Em grande parte do mundo, principalmente aqui na Ásia, o arroz é um alimento básico. E 40% da produção de arroz no mundo é daqui, da Índia. Só que o arroz é muito sensível às variações do clima. Muita água é ruim, pouca água é ruim. O resultado é que a crise climática virou uma crise na produção de arroz. As exportações caíram demais. Quando se fala em crise no meio ambiente, esse é um problema para a agricultura e para a alimentação básica das pessoas. A Índia já é, em grande medida, autossuficiente na produção de alimentos, mas como eles são repartidos, é um outro problema. Ao se pensar no planeta como um todo, a Índia representa sozinha alguns números bem pesados. 1/3 dos pobres, 1/4 dos mais malnutridos, 1/5 da mortalidade infantil. Assim como no Brasil, o número de mortos na Covid foi muito maior por causa dos erros do governo. 530 mil mortos é o número oficial, pois no número real se acredita que tenha sido muito maior. Vacinas não encomendadas nem recomendadas, negacionismo, até xixi de vaca, animal sagrado para os indianos, foi incentivado como cura para a doença. A indiferença cruel mostrada pelas autoridades de maneira geral talvez tenha vindo de um país onde, para uma população de quase 1,5 bilhão de pessoas, 500 mil não parece grande coisa.
Para a economia, aos poucos, tudo vai voltando ao normal, ainda que sejam 15 milhões de jovens entrando no mercado de trabalho a cada ano. Muitos não só permanecem desempregados, sem qualificação, eles dificilmente serão empregáveis. Também nisso, em escala muito maior, certos problemas da Índia se assemelham ao Brasil. A Índia representa muito bem esse novo mundo multipolar, onde a política externa de um país parece um buffet. Escolhe ali caso a caso. Por exemplo, no BRICS, Índia e China andam juntas. Já aqui no G20, a China deu um bolo. Xi Jinping não veio porque não queria botar azeitona no evento do grande rival na Ásia. Em relação à Rússia, desde a época da União Soviética, que a Índia compra muitas armas e desde a guerra da Ucrânia, muito petróleo. Aumentou a compra 10 vezes mais. Já em Washington, a Índia é recebida com tapete vermelho, porque é um contraponto ao poder da China. Quer dizer, é tudo muito complicado. A Índia gosta de ser conhecida como a mãe da democracia, mas atualmente um modelo patriarcal e autoritário está prevalecendo. Narendra Modi ganhou a primeira eleição em 2014, com um discurso anticorrupção e de busca por união e harmonia. 2 anos depois, a coisa mudou e muito para pior. Hoje, a Índia vive numa egocracia. Os cartazes espalhados pela capital e por todo o país criam um culto à personalidade que seria ridículo se não fosse aparentemente tão efetivo. Internamente, os indianos são bombardeados com propaganda que mostra Modi como santo, messias, sábio, guru, que significa professor. Em qualquer encontro internacional se diz que ele e a Índia estão guiando o mundo, estabelecendo a supremacia de suas ideias. Modi diz que com ele toda a Índia recebeu eletricidade. Seus adeptos não falam que faltavam apenas 3% das aldeias para que isso acontecesse. A impressão que se quer passar é que a Índia foi totalmente transformada, quase criada por ele. O pior é o uso e o abuso da religião para unir hindus contra muçulmanos e cristãos, que são quase 200 milhões de indianos. São muitos os casos de intimidação e violência. Democracia não é apenas a vontade da maioria, é também o respeito às minorias. Mas essa histórica e vergonhosa fórmula, infelizmente, continua a dar certo. Os problemas são ignorados por uma mídia perseguida e acuada e que se adaptou a incensar. Modi nas alturas. Recentemente, isso até ficou mais fácil quando o programa espacial indiano botou uma nave na Lua e lançou outra para estudar o Sol. Agora é Narendra Modi que parece ter encontrado o seu lugar ao Sol. Tem eleição no ano que vem e os partidos de oposição não parecem capazes de se unir para derrotá-lo. Os indianos acreditam em liderança forte, né? E o primeiro-ministro tem uma personalidade carismática. Eu acho que por isso que ele tem dado resultados, principalmente do ponto de vista econômico, e também as sondagens. A taxa de aprovação do primeiro-ministro é muito alta. Yes, because Modi, Prime Minister Modi himself is very confident of winning. Not only that, he has a very good grip over the masses. And if you go wherever you go in the country, and people would know, what the Prime Minister is doing for them. And though you have people who are not supporting the government, but the majority is supporting them. So when you have majority by your side, obviously, you're confident of winning. So all political analysts, they also believe that Prime Minister Modi's party will return to power. So I think he inspires all those people, and his connect with the masses is unparalleled. Because he has seen that life, he has lived that life, he can relate to them, and he tells them his own experiences, and I think that's why people feel connected. Yeah. So I think the personal touch matters a lot, and he's a very good orator too. So, people. Winning combination.
Yeah, it's a winning combination. Yeah. So there's no dynasty, and there is a connect with the grassroots, and there is no issue of language. Like he reaches out to people, Sometimes he speaks the local language also. So I think it's a great combination for a leader to remain in power for long. O Brasil vive num mundo onde a democracia tem sido muito questionada, muito atacada por modelos autoritários. A Índia, que se gaba de ser a maior democracia do mundo por conta do tamanho da sua população, também sofre isso no regime de Narendra Modi, que usa práticas questionáveis como perseguição a jornalistas, algo que não deveria acontecer em regimes mais plurais. Ainda assim, se comparado à China, a Índia é um parceiro muito mais natural para o Brasil na busca por um mundo menos polarizado.